Eu quero trazer para o palco do Arrasta Pra Cima uma mulher que é advogada, coautora de 2 livros, consteladora e criadora do método Mulher de Milhões, que ajuda outras empresárias e advogadas a tornarem seus negócios mais prósperos. No palco do Arrasta Pra Cima, eu convido Ana Paula Passos! Boa noite, Arrasta! Tá tudo bem aí? Eu quero saber se alguém tá cansado. Não! Isso aí, porque hoje ainda tem muita coisa boa e vai estar incrível. Gente, hoje a gente vai falar aqui sobre decisões. E alguém aqui precisa tomar alguma decisão? Já vão pensando sobre isso. Vocês sabem quantas decisões a gente precisa tomar por dia? Vocês acham que é mais de 1.000 ou menos de 1.000? 35.000 decisões. Mas 95% são tomadas pelo nosso inconsciente. E muitas vezes, baseada no inconsciente, a gente toma muitas decisões erradas. E eu, como sou, né? Como vocês, como todo mundo, também já tomei muita decisão errada. E uma delas aconteceu lá em 2004. Em 2004, eu me mudei para Porto Alegre. Eu morava em Taquara, que é uma cidadezinha pequena, que fica do lado de Gramado. Quem aqui conhece Gramado? É lindo, né? Quem não conhece já bota aí no roteiro. E eu morava em Taquara e me mudei para a capital. Quando eu me mudei para a capital, eu passei a morar num apartamento alugado. E esse apartamento não tinha praticamente nenhum móvel. A gente não tinha dinheiro para comprar a mobília desse apartamento. E na sala não tinha sofá. Tinha um colchão de solteiro que ficava no chão. E a TV, ela era presa por uma tábua com umas dobradiças. Na cozinha, tinha, sabe embaixo da pia, que tem aquela prateleira? Aquela prateleira que fica onde vão os pratos, vão as panelas e tem uma cortininha na frente. Vocês sabem disso? Era assim. E nessa época, bom, eu e meu sócio, a gente teve uma ideia muito brilhante. E até o Martin e a Lu vão achar essa ideia genial. Eu e meu sócio, a gente decidiu montar uma farmácia de manipulação. Quem diria, né? Eu recém estava me formando em Direito e decidi montar uma farmácia de manipulação. Pena que eu não conhecia a Lu e o Martin antes. E a gente teve uma segunda brilhante ideia, que foi tirar um empréstimo no banco para montar a farmácia de manipulação. E como a gente estava numa situação bem difícil, o que aconteceu? Venceu a primeira parcela. E a gente não conseguiu pagar. E venceu a segunda, e a terceira, a quarta. E aquela dívida, que inicialmente era de R$20.000, ela foi acumulando. E se tornou uma dívida de mais de R$400.000. E por causa de uma decisão que não foi a decisão certa. Eu entrei em depressão. Por causa dessa decisão, eu ficava deitada naquele colchão que ficava na sala. Eu não tinha motivação nenhuma para levantar daquele colchão. E nessa época, eu lembro que eu fiquei mais de 30 dias sem comprar carne. Porque eu pensava que se eu gastasse o dinheiro com a carne, mais tempo ia demorar para eu pagar aquela dívida. E quem aqui tem uma decisão que foi mal tomada
e que hoje vive as consequências disso? Levanta a mão. E quem aqui precisa tomar uma decisão hoje? E talvez essa decisão seja: qual o valor doar para o Arrasta para Cima? Quem aqui está com dúvida se deve ou não doar? Quem aqui está com dúvida de qual valor doar? Anotem aí, no bloco de notas do celular de vocês, qual que é a dúvida que vocês estão hoje que vocês precisam resolver. Porque depois de tomar um monte de decisão errada, eu entendi que a gente tem um método para tomar decisão. E a gente segue alguns princípios. Esses princípios formam o método que se chama AVE+. Ave de Ave Maria mesmo. Como é que é o nome do método? AVE+. A de atalho. Não pegue atalhos. Eu tenho uma mentorada, que a mãe dela é advogada, tem um escritório renomadíssimo. E o que aconteceu? Ela decidiu fazer direito, fez 5 anos de direito. Ela estudou para a prova da ordem, estudou, passou e começou a advogar. Começou a advogar, estava muito assim, agenda lotada, ganhando bastante dinheiro. E aí ela se deu conta que ela tinha pego um atalho. Um atalho para a infelicidade dela. E por medo de desagradar a mãe, ela não conseguiu fazer diferente. Por medo de desagradar, ela disse sim para uma escolha que não foi dela. E depois de perder mais de 5 anos da vida dela, ela teve que se reconstruir e mudar a rota. Porque mais importante que a velocidade é a direção que a gente vai tomar. Então não busque atalhos. O V é de vou pensar. Quando eu era criança, eu chegava para minha mãe e dizia: mãe, eu posso dormir na casa da Rossana, que era minha melhor amiga? E ela dizia: vou pensar. Eu dizia: mãe, eu posso ir para a festinha da Camila? E ela dizia: vou pensar. E aí, muito sábia, ela esperava, muitas vezes 24 horas. Ela dormia e ela raciocinava. E depois ela me dava, então, uma decisão. Muitas vezes, a gente diz sim na hora, só que depois se arrepende. E muitas vezes a gente diz não. E depois também não consegue voltar atrás. Então, pense, reflita. Muitas vezes é melhor a gente dormir, deixar o nosso subconsciente agir, para depois tomar uma decisão. E agora, o que eu vou falar para vocês foi uma virada de chave na minha vida. Isso, quando eu descobri, parece, sabe aquilo? Abre as portas da esperança. Foi isso que aconteceu na minha vida. Foi realmente algo que mudou a minha tomada de decisão. E por isso que eu vou convidar vocês para ficar de pé. A gente vai fazer um exercício. E esse exercício é em dupla. Então, fiquem em duplas. E eu vou explicar para vocês e vocês já podem ir fazendo, tá? Então, olha no olho da pessoa que está na tua frente. E uma das pessoas vai fazer o exercício. Então, escolha qual das duas pessoas que vai fazer o exercício. Decide, eu vou fazer. E agora, vocês olham no olho dessa pessoa. E lembra daquela dúvida que eu pedi para vocês anotar? Que pode ser quanto doar, pode ser algo mais profundo na vida de vocês. Então, pense naquela dúvida e se conecte mentalmente com a pessoa que está na sua frente. Mentalmente, quem decidiu fazer o exercício vai visualizar essa dúvida. E agora, tu vai visualizar uma solução.
Então, quem está com dúvida de quanto doar, pode pensar. A primeira solução é 2.500. Pensa na solução e se conecta só mentalmente. Ninguém vai falar uma palavra, por enquanto. Agora, tu pergunta para a pessoa que está na tua frente o que ela está sentindo. E pode ser que ela diga, ai, estou sentindo um peso no ombro. Pode ser que ela diga, ai, estou enjoada. Pode ser que ela diga, não consegui sentir nada. E tá tudo certo, tá, gente? Talvez isso aconteça hoje, porque a gente está aqui num lugar cheio de gente, então pode ser que a gente não consiga se conectar. Mas vocês, aprendendo esse exercício, podem fazer esse exercício em qualquer momento na vida de vocês. Agora que a pessoa já falou, tu pode pensar na solução 2. Então, quem está pensando em doar e pensou 2.500, pode pensar em 5.000. Só uma sugestão, tá, gente? Mentalmente, visualiza a segunda solução. Então, pergunta para essa pessoa o que ela sentiu. E essa tomada de decisões, esse exercício para tomada de decisões, a gente pode utilizar para muita coisa. Quem tem empresa aqui pode pensar, será que eu contrato alguém? Será que eu não contrato? Então, a gente pode utilizar esse exercício. E a gente tem agora uma terceira opção. A terceira parte do método, que é o mais. O que o mais lembra vocês? Não lembra uma cruz? Deus. E aqui a gente viu falando muito de Deus. Só que o que acontece? Acontece que a gente tem um problema, por exemplo, no casamento, e a gente vai lá e pergunta para nossa amiga solteira. Muitas vezes a gente tem um problema dentro da nossa empresa e a gente pergunta para aquela pessoa que quebrou a empresa. Então, faça a pergunta para a pessoa certa. Pergunte para Deus. Deus sabe de tudo. Deus tem possibilidades infinitas. Deus está disponível por 24 horas. Eu tenho gêmeos de 2 anos de idade. Vão fazer 2 anos de idade. O Luca e o Mateu. E quando eu estou lá comendo bolo, o Luca vem e olha para mim. Mamãe, bolo. E aí eu vou lá e dou bolo pro Luca. E no outro dia eu vou comer bolo e o Luca vem, bolo, mamãe. E eu dou bolo pro Luca. E esses dias o Christian, que é meu marido, chegou para mim e disse assim, amor, por que tu nunca dá bolo pro Mateu? Tu só dá bolo pro Luca. Aí eu olhei para ele e disse, porque o Mateu nunca me pediu. E assim é nós com Deus. Vocês já pediram para Deus? Para te dar clareza, para te dar sabedoria. A gente costuma pedir conselhos para os amigos e esquece de pedir para a pessoa que tem todas as respostas. Mas o mais importante de tudo que eu vou te falar hoje é que não dá para terceirizar responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Independente do que aconteceu, independente do que está acontecendo na tua vida, você está exatamente onde deve estar. Você é adulto.
Você cresceu e você dá conta. E o melhor de tudo é que agora você tem permissão para fazer diferente. Então não busque atalhos. Vá pela direção que faz o seu coração vibrar. Sempre que tiver que tomar uma decisão importante, reflita, pense bem. Tem uma frase que eu gosto muito que diz: diga um não rápido e um sim devagar. E quando tiver uma decisão para tomar, utilize esse exercício sistêmico. E nunca esqueça de pedir para Deus, porque Ele sabe todas as respostas. Porque não são as circunstâncias que definem o teu destino, mas são as decisões que você toma. Obrigada.